Glória a Deus. Sobre o Espírito Santo, o tema de hoje é conhecendo o Espírito Santo para melhorar nosso relacionamento com Ele. Conhecendo o Espírito Santo para melhorar nosso relacionamento com Ele. Veio a minha memória lá 2006, 2007 mais ou menos, quando a gente estava lá em Alta Floresta pastoreando. E num culto normal, no final do culto, uma moça chegou em nós, dizendo que tinha se deslocado de Curitiba para Alta Floresta, porque conheceu um rapaz pela internet, 2006. Não é igual hoje, né? Que isso acontece com mais frequência. Mas lá, ela chegou na cidade e conhecemos a história dela ali no final do culto e ela tinha um dinheiro para ficar talvez uma semana no hotel. E depois foi para a nossa casa, nós recebemos. Vamos lá para casa, você é filha de pastor, a gente tem um coração. Enfim, colocamos ela dentro de casa porque ela foi para a cidade para conhecer, para casar com um rapaz que ela conheceu na internet. 2006, irmãos, né? A gente achou muito arriscado. E ela ficou morando com a gente e aquele noivado não foi para frente, não casou. E hoje ela faleceu, até nova. Mas me veio à mente quando eu pensei nesse tema. Não tem como conhecer alguém sem se relacionar. Não tem como. Até hoje que tem aí vídeo chamado, não, eu conheço fulano de tal, você viu na tela. Ver na tela e tocar são coisas diferentes. Ficar horas numa tela e conviver um dia todo são coisas diferentes. São coisas diferentes. E pensei nessa história, que é um fato, e não deu certo, e talvez você tenha histórias que tenham dado certo, para refletir com você que nós temos o Espírito Santo em nós. E às vezes não o conhecemos. Nós não sabemos como ele é. E por não conhecer, a gente não relaciona. Como é que eu vou relacionar com alguém que eu não conheço? Só que a nossa relação com o Espírito Santo não é, na época, Skype, né? Hoje é videochamada. Não é videochamada, é pessoal. E nessa palavra, o meu desejo é que a gente saia daqui hoje sabendo um pouco melhor sobre Ele. Conhecendo mais o Espírito Santo com a finalidade clara de nos relacionarmos com Ele. Conhecer para relacionar. Conhecer, e talvez para muitos aqui, e para mim também, precisa quebrar alguma coisa do que eu ouvi falar, do que me ensinaram sobre Ele, porque senão eu não consigo me relacionar. Para conhecer o Espírito Santo, eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente já até passou, mas eu nem penso que seja para reprisar, porque todo ensino, pensa comigo, todo ensino bíblico, ele só deve ser eliminado do ensino quando ele já for prática na minha vida. Eu posso falar de alguma coisa que eu já estou vivendo, porque eu não preciso mais falar, porque isso está na minha vida. Então, enquanto eu não estou vivendo, então eu não entendi aquilo. Eu não tomei aquilo para a minha vida, então é teoria. E enquanto for teoria, não devemos parar de ensinar. Então, algumas coisas que nós já falamos e que precisa ser prática na nossa vida. Eu coloquei aqui algumas verdades sobre o Espírito Santo que precisamos manter vivas para uma boa caminhada. A primeira, lá na bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo, é isso que nós lemos na palavra. E quanto a isso, entender o amor de Deus não é difícil. Como que eu não vou entender o amor de um Deus que coloca o sol todo dia num lugar e põe no outro? Que tem as estações que propiciam alimento para nós? Um Deus que, irmãos, colocou cada órgão do nosso corpo no lugar certinho. E como que eu não vou entender o amor de Deus quando eu tenho uma alegria em ver mulher grávida, irmão? Eu acho que é um milagre, meu irmão.
Do nada a mãe está com um buchão, daqui a pouco está com uma criança. Eu acho isso demais. Porque é um milagre no olho da gente, irmão. Eu sempre tive isso, não é de hoje, não. Eu falava para ela que ela era linda, grávida. Ela não acreditava, mas eu falava assim, olha como você está linda, né? Eu tinha ciúmes dela. Grandona, nariz, né, desse tamanho. Assim, mais linda. Porque eu via assim um milagre, né? Falei assim, meu Deus, o que eu fiz com essa menina? Então, assim, entender o amor de Deus não é difícil. Entender a cruz não é difícil. Jesus, ele veio, se fez homem como nós e morreu em nosso lugar. E hoje o Bruno fez uma ceia aqui excelente. De ver, olha, aquele lá morreu por mim. Então tem morte lá para ter vida aqui. E ele diz assim, está consumado, gente. Acabou, fiz o serviço. Entender a graça não é difícil. Agora, andar com o Espírito Santo é mais complicado. Porque às vezes nós pensamos que o Espírito Santo ele está conosco em alguns momentos, em outros não. Que você vem para o culto para receber o Espírito Santo, mas você recebe aqui e fica aqui. Parece que você não entendeu o que é comunhão com o Espírito Santo. Então nós estamos crescendo nisso nesses dias. O Espírito Santo, precisamos conhecê-lo e nós sabemos que existem várias figuras que nos levam a entender um pouco mais sobre características do Espírito Santo. Figuras, tipo assim, sabe quando você quer explicar alguma coisa e você vai caçar uma referência? Fala assim, gente, é igual isso. Não, o que eu estou sentindo é igual. Esses dias eu estava interpretando um sentimento para trás, assim, veio no meu coração, no meu estômago assim, tipo uma cachoeira. Já viu cachoeira em estômago? Eu queria dizer para ela que o negócio fervilhou assim, eu entrei cheio de gratidão e tal. Eu falei, não tem cachoeira aqui não, irmão. Mas é uma figura que eu achei. Na Bíblia está cheia de figura. Então, sobre o Espírito Santo, às vezes você vê a figura do fogo. Mas ele não é um fogo. Queima como fogo, mas se queimar aqui dentro, acaba com a gente. Como fogo. Você vai ler na palavra e vai ver que é como um vento. Inclusive, a palavra dá base para isso, como um vento. Mas o Espírito Santo não é um vento. Porque o dia que você orou e não veio um vento na tua casa, então ele não estava. É como um vento. É como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Como água, mas ele não é água. Como azeite, mas ele não é um azeite. Porque alguém cheio do Espírito Santo não conseguiria fazer nada, porque ia pegar isso aqui, ó. Estou cheio de Espírito Santo, estou no azeite. Vai pegar qualquer coisa e vai cair, porque, né? É como azeite. Mas não é um azeite, não é um óleo. É como um selo. O selo é aquilo que você paga lá no cartório para dizer assim, esse documento aqui é o verdadeiro. Não é isso que a gente faz lá com reconhecimento de firma? Não sai com um selo no papel? O Espírito Santo é o selo em nós. Que diz no mundo espiritual, esse aqui não é, esse aqui, deixa eu dar uma olhada, não tem o selo, não é. Ali é selado, ó, aquele é. Mas o Espírito não é o selo. Ele é como um selo. O Espírito Santo, ele não é um penhor, mas fala que ele é o penhor, é o que dá segurança de que nós somos filhos de Deus, mas ele não é um penhor. Ele não é um bocado de ouro que colocou em algum lugar para garantir que ele está em nós. Ele não é isso, mas é como se fosse. O Espírito Santo, irmãos, não é algo, ele é alguém. Repita isso comigo, ele não é algo. Ele é alguém. Isso muda tudo. Ele não é uma coisa, ele é alguém. Ele é alguém. E com esse alguém, a gente tem relacionamento. O que existe entre duas pessoas chama-se relacionamento. E com o Espírito Santo nós precisamos aprender relacionamento. Comunhão significa relacionamento. Então não é alguém que vai passar por nossa vida. Não é alguém que um dia ele decide nos batizar. Não é alguém que vive de vez em quando na nossa história. Não é alguém que habita em nós
e se relaciona com a gente. Então, essa história de você falar assim, olha, pastor, teve uma vez em 1915 que eu ouvi uma voz. Irmão, se foi lá em 1915, até hoje nunca mais ouviu essa voz. Que relacionamento é esse que você tem por ele? E quando você fica assustado, pastor, eu estou ouvindo vozes, que bom! Você acha que eu estou ficando doido? Você está orando? Eu estou orando. E aí, de vez em quando, eu ouço a voz, é Deus, irmão. É o Espírito Santo. Só que a gente fica com medo de relacionar com Ele. Porque nós não o conhecemos direito. Porque o relacionamento com Ele provoca coisas em nós. E coisas estranhas à nossa carne. Quer ver quem que fazia coisa estranha? Jesus. Vou te contar algumas. Jesus, de cara, é um moleque de 12 anos que está lá discutindo com os mestres da lei. É coisa normal? Estranho. Ele vai lá, ele é cheio do Espírito Santo, ele chega e senta para ler o livro. Ele lê o livro e fala assim, olha, o Espírito Santo veio sobre mim. No final fala assim, hoje se cumpriu. Sou eu, viu? Esse aí do livro. O pessoal junta ele e vai para um despenhadeiro para matar. Aí diz o texto simplesmente assim, ele saiu no meio do povo sem ninguém ver. É normal? Ele estava indo para ser morto. Ninguém ia se distrair com aquele que quer matar, gente. Ele, de alguma maneira, ficou invisível. É ou não é? Se sai um grupo para matar uma pessoa, o olho vai estar em quem? Na pessoa. E diz que chegou no meio do despenhadeiro e saiu andando assim. Ó. Ninguém viu. Normal? Está numa festa, acaba o vinho. Ele fala assim, bota água. Tira vinho. Normal? Estranho. Porque, irmãos, andar com o Espírito Santo é andar com o sobrenatural. Se você está assustando com a vozinha no ouvido, não viu nada. Aí você vai ver na história de Jesus as coisas que... E ele lá, que se transforma em luz e fala com Moisés e Elias que tinham morrido, ó. Normal, irmão. Transfiguração. Pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 15 mil pessoas. Vai, irmão, tira do saco aí, vai tirando. Tira mais. Estranho. A relação com o Espírito Santo faz nós vivermos as coisas do Espírito. E nunca vai ser natural a carne. Mas vamos lá. Com o Espírito Santo, então, precisamos aprender a desenvolver relacionamento. Estamos desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo. E nos relacionamentos, acertamos e também erramos. Sim ou não? Assim foi com os apóstolos também. E esse aqui de relacionamento, quem é casado aqui sabe, né? Que só está casado ainda porque quando você errou, acertou depois, senão tinha ido embora. Porque relacionamento é isso. Você acerta algumas vezes, mas você erra outras. Você sabe também que as suas amizades mais antigas não são amizades só de acerto, sim ou não? São pessoas que erraram com você, que você errou com elas, mas que teve reconciliação e perdão e estão aí até hoje. Porque toda vez que alguém errar com você, se você botar para fora, você vai ficar sozinho. Com o Espírito Santo, nós pensamos que nós não podemos errar. E tem gente que entra em crise, desvia da igreja. O dia que o Espírito Santo falou comigo, eu não obedeci, é por isso agora que eu não passo em concurso, que eu não caso, tudo porque um dia ele falou, você não obedeceu. Para, irmão. Não é assim, não. É relacionamento. Você vai acertar algumas coisas, vai errar outras. Os apóstolos têm um texto, em Atos 16, que mostra isso. Que a gente quase fala dos apóstolos quando eles acertam, mas aqui tem a Bíblia é reta, irmão. Em Atos 16, o apóstolo Paulo estava naquelas viagens missionárias. E olha só, quantas vezes ele fez errado na relação com o Espírito Santo. Começa assim o texto. 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. O Espírito Santo impedir de pregar, irmão. Ele ia começar assim, eu quero falar de Jesus. Ele... impedido. Não vai pregar aqui, não. Mas Espírito Santo não é para pregar aqui. Já pensou? Aí Paulo falou assim, então errei, porque eu pensei que o senhor tinha falado para vir para cá. O Espírito Santo não é aqui. Se você é o apóstolo Paulo, já entrava em depressão ali. Nossa, eu saí na certeza que Deus tinha me falado que era para Frígia que eu tinha que vir. E eu não, ai, será que ele está chateado comigo? Ai, agora não vai acontecer mais. E aí você fica anos. Porque eu desobedeci naquele dia, 7 às 8 horas. Relacionamento, a gente erra. E aqui está o apóstolo Paulo, impedido pelo Espírito Santo, porque estava no lugar que o Espírito Santo não mandou, e falou assim, não é aqui, rapaz. E Paulo era muito safo. Tá bom, relacionamento, gente. Errei, vou meter a cara para outro lugar. Ele fala assim, eu vou pegar a mala, fala, galera, erramos. Vamos agora para outro lugar. E aí e segue, defrontando Mícia, tentar ir para Bitínia. Aí ele vai, gente, ó, orei aqui, estou sentindo que é ali que a gente tem que ir. Vamos? Não vai não. Não é para lá também não. 2 erros. Nem a Frígia, nem a Bitínia. Desarruma a mala, gente. Não vamos para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Trode. Desceram no lugar errado. Também não é para ir para Trode. Quem está me entendendo aqui que é relacionamento? E que aqui o Espírito Santo não estava se mordido com Paulo. Não tinha desistido de Paulo. O Espírito Santo não estava depressivo com Paulo. O Espírito Santo não. O Paulo também parece que não estava muito assim. Eu vou tentando, vou tentar de novo. Eu fui para a Frígia, não é. Eu quis ir para a Bitínia, não é também. Aqui entrou de também não é. Aí vem o versículo 9, que diz assim, à noite sobreveio a Paulo uma visão. Visão é coisa normal, gente? Sobrenatural. Paulo vai dormir, quem vê dormindo? Quem tem visão. E na visão ele vê o quê? Na qual um varão macedônio estava em pé e lhes rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo já tinha errado de ir para a Frígia, queria ir para a Bitínia, tentou ir para outro lugar, chegou em Trode, está no lugar errado, na hora errada, impedido pelo Espírito Santo, ele desiste? Não, por quê? Na cabeça de Paulo, ele tinha o Espírito Santo dele que tinha relacionamento. E nessa de me relacionar com ele, eu vou acertar muito, mas vou errar demais também. Mas eu não preciso desistir. Eu não preciso parar. Eu não preciso dizer assim, ele não me ama, não vai falar mais comigo. Porque ele está dormindo e aí ele tem uma visão. E na visão, ele vê o macedônio lá rogando. Ai, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e me ajuda-nos. Paulo deve falar assim, será que é essa Macedônia? Porque já errei 3. Aí o texto do versículo seguinte é rico demais. Que ele começa então dizendo assim, assim que teve a visão. Repita comigo, assim que teve a visão. Repita comigo, imediatamente. Procuramos partir para aquele destino. Paulo era abusado. Porque tinha errado 3. Agora ele poderia falar assim, gente, é o seguinte, eu estou meio confuso, eu não estou sabendo mais o que é a voz dele, estou meio assim. Mas ele falou, eu tive uma visão, mas agora vamos tirar 21 dias sem comer. Para a gente ter certeza. Não é isso que a gente faz? Deus manda você fazer uma coisa, mas você vai fazer o quê? Jejum.
Você vai pedir confirmação para a mulher, para o marido, para o tio, para a tia, para o pastor. Pastor, eu estou sentindo do Espírito, tenho 83 dias. Eu queria que o senhor orasse para confirmar comigo. E não sai do lugar. Aqui está dizendo que Paulo, mesmo tendo errado várias caminhadas, ele sai imediatamente e fala assim, vamos, gente, arruma a mala. Arruma as malas que a gente vai sair amanhã cedo, ou então é agora mesmo, porque agora eu tive a visão, e agora o negócio é esse mesmo, e vamos para Macedônia, pessoal. Errou, acertou. E na sua relação com o Espírito Santo? Talvez você não tenha mais dele, porque em algum momento você errou, e você se sentiu assim a pior pessoa do mundo. Pior pessoa do mundo. E aí você não anda mais, não é assim, eu não sei direito, eu orei e não curou, sabe? Eu botei a mão e a mão que ficou doente. Tem gente que tem medo, né? Eu fui expulsar o diabo me expulsou. Tem gente que tem medo de expulsar o demônio, com medo do demônio entrar nela. Eu não sei se estou meio nervoso. Porque eu vou viver assim uma vida assim, sem muito relacionamento com o Espírito Santo, porque é até perigoso. Conheço alguém que em relação com o Espírito Santo está endemoniado hoje. Irmãos, Deus está sentindo aqui, Deus está falando no meu coração para eu meter a mão na cabeça do meu marido, para eu meter, não, porque eu vou pedir confirmação. Aí o marido está lá precisando da mão para tirar os demônios dele e você está ainda pedindo confirmação. Está entendendo que Paulo, ele não se abate quando erra, porque ele entendeu que relacionamento é isso. Relacionamento é isso. Então, somos casados aí, vai fazer 23 anos esse ano. Quantas vezes ela errou comigo, irmão? E eu estou aqui ainda. Eu perdoo, entende? Quantas vezes eu errei com ela? Bem poucas, mas ela me perdoou. Mas é por isso que o casamento tem 23 anos. Porque a gente erra, mas a gente continua, porque daqui a pouco a gente acerta, de vez em quando ela acerta. Não é isso? A gente vai tentando, vai pegando o jeito um do outro. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Aí nós vamos aqui para o apóstolo Paulo e vemos isso. Então, nós precisamos aprender que existe um relacionamento em curso e que o medo de errar não é aquilo que você precisa para parar de se relacionar com ele. Eu não oro, eu não faço, porque eu tenho muito medo. Irmão, é relacionamento. É hoje, é aqui, é lá fora, na pizzaria, é dentro da tua casa, é no seu trabalho, é no seu comércio. É em todo lugar. Você só vai saber se errou indo. Paulo só ia saber que a Frígia era o lugar errado porque ele foi. Ele só ficou sabendo que não era em Trode porque ele estava lá. Não era em Bitínia porque ele estava lá. Pastor, eu não quero namorar, que eu não tenho certeza. Se não fosse, ele vai sair, fica tranquilo. Porque se você for namorar só que tu vai ter certeza, então já casa. Entende? Às vezes a gente fica com medo, porque a gente não entendeu que temos que ter relacionamento para conhecer. Quarta coisa, essa aqui, aí tem ensinos, irmão. Aqui agora vai precisar um pouquinho de dilatação e paciência do seu coração. As reações à sua presença, ou seja, a presença do Espírito Santo, são, repita comigo, variadas e independentes. De novo, variadas e independentes. Reação à presença do Espírito Santo. Até isso nós já falamos errado. Quando a igreja, e a gente não precisa falar de outros, entre nós aqui começa a acontecer coisas, a gente sai falando assim, está tendo tanta manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo para todo mundo.
O que acontece em cada um, que é variado e independente, é como você reage à presença dele dentro de você. Como você reage. E cada um reage de uma maneira. Mas o que nós queremos? Que todo mundo reage igual a gente. Mas a reação as reações são variadas e independentes. Vamos lá, deixa eu te explicar melhor. Uma pessoa come camarão e a reação dela é prazer, alegria, sou rica, não é isso? Beira da praia, pitu. Outros, como eu, se comer, empola a boca. Quase morre à noite. Tem que furar uma caneta para não morrer. Porque a reação do camarão em um é uma e o outro é outra. Uns tomam café à noite e falam assim, meu Deus, que sono maravilhoso. É tomar café e desmaiar. Outro toma café e fala assim, não durmo. É isso ou não é? O café tem reação? Não. Quem tem reação é o corpo. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo entra nas pessoas de maneiras diferentes e as pessoas estão só repetindo, mas na verdade o Espírito Santo está em nós de maneira igual, mas o nosso corpo também reage de maneira diferente. Cada um reage de um jeito. Um outro exemplo, eu sou alérgico a Plasil. Não sabia. Primeira vez que eu descobri isso foi trágico. Lá internado em Alta Floresta, tinha umas dores no estômago, eu cheguei lá, o médico já meteu Plasil com Digesan, com tudo que eu não posso, eu não sabia. Aí eu dei uma cochiladinha no começo. Começou a suar minha cabeça assim, a costa toda. Eu me lembro em parte é profecia. Thalita estava lá, irmão. Eu falava assim, Thalita, meu amor, sai daqui agora, sai. Ela ia até a porta e falava assim, amor, volta. Aí eu colocava, bota o travesseiro para eu deitar, eu deitava. Tira o travesseiro, ficava em pé. Não sabia o que estava acontecendo, eu descobri que eu era alérgico. Mas no mesmo hospital, aquele remédio estava num monte de outras pessoas que não deu nada. Porque aquilo em mim tem uma reação. E o Estevão herdou, né? Meu filho também já ficou doidão. Mas é um negócio, ela ria, porque eu falava assim, vai, ela volta. Era uma vontade de ficar sozinho, com medo de ficar sozinho. É uma reação louca demais. Depois aqui no hospital também, quando eu tive pancreatite, eu estava lá e aí o médico chegou lá, não viu minha pulseira da alergia e deu o quê? Digesan. Graças a Deus era uma marinésia, que é uma enfermeira de mão cheia que estava me visitando na hora. Eu estava lá deitado, tranquilo, embora aquilo entrou na minha veia. Comecei, irmã do céu. Aí eu falei, senhora, sai daqui. Não, fica aqui. Aí ela falou assim, ela já falou um monte de nome técnico, a bicha é fera. Não sei o que, e abriu o soro. Falei assim, deixa correr isso rápido para passar mais rápido. Abriu o soro, o negócio andou, e aí o quarto encheu de gente, irmão. O médico desapareceu de lá. Ele quase me mata. Eu estava morrendo, mas ele queria me matar. Esse cara, nunca mais eu via, isso é literal. Ele chegou, receitou e vazou. Reação ao remédio. Encheu de gente, eu estava... Espera aí, uma hora eu vou contar isso aí. Aí o povo lá, a Thalita chegou com a minha mãe e eu... Sabe aqueles doidinhos que ficam do lado das quadras de futebol? Aí eu sentei com ela e falei no ouvido assim, manda todo mundo sair. Ela falou, gente, todo mundo, médico, enfermeiro, todo mundo, sai todo mundo que ele quer ficar sozinho. Aí ele saiu, manda voltar. Reação. Enquanto não suar, enquanto aquilo não passar por tudo quanto é lugar, você não volta ao normal. Acho que eu não voltei. Aí o que eu estou ensinando aqui? É que o Espírito Santo, ele é alguém que vem morar dentro das pessoas. E cada pessoa reage diferente. Quando recebe um batismo, fala assim, ele está aqui agora. Fica tão alegre que começa a rir. Nossa, ninguém me abraça, o Espírito Santo me abraça. Está tudo certo, irmão, a reação dele. O outro não sabe o que fazer, chora.
O outro quer ficar em pé, levantar a mão, o outro quer sentar, está tudo certo. Um quer gritar, o outro quer ficar quieto. Irmão, isso aqui são corpos diferentes recebendo o mesmo Espírito. Só que o que aconteceu com o Espírito Santo? Nós, em algum tempo, colocamos ele numa caixa e dizemos assim, olha, você só tem que provocar silêncio. E o que gritava foi assim, você é demônio. Não era. Não era. Ah, você está cheio de Espírito Santo, então você tem que falar em língua. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Falar em línguas é um dom como qualquer outro, muito bom por sinal, mas é como curar, é como libertar, é como outro. Não é evidência de que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo. Aí tem gente que tem testemunho, dá fruto, mas ouviu um dia que só recebeu o Espírito Santo se falar em língua. Mentira que te contaram. Em você não falou em língua e está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. O outro fala assim, eu não sou cheio porque eu não pulo igual aquele ali. Deixa o outro pular, concentra no seu. Quem está entendendo que cada um de Jesus vai fazer um efeito diferente? Ele entra, irmão. O que eu tenho que ter certeza é que ele está em mim. Que eu sou morada dele. O que eu tenho que ter segurança são nesses textos aqui que eu vou ler para você. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Quem botou ele em você foi Deus. E que não sois de vós mesmo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. A garantia que eu tenho que ter, irmãos, é que ele mora em mim. Isso no meu caso, ele me deixou ficar quieto, fica, irmão. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque essas reações, presta atenção no que eu vou dizer, elas carregam em nós alguns poderes. As reações que o corpo de cada um, que são independentes e variadas, pode provocar em nós alguns poderes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma reação que é mais vista por todo mundo, o que pula, o que grita, fala assim, aquele lá é cheio do Espírito Santo. A pessoa, depois daquilo, que ouviu aquilo porque teve uma reação daquela, ela fica agora obrigada a pular todo o culto. Porque o dia que ele não pular, foi fulano, nós estávamos devagar. O poder do orgulho. Porque o cara também tem que... Ele começa a acreditar que ele é mais cheio que o outro. Aí, eu falei assim, hoje eu não estou nem a fim de pular, mas eu tenho que pular, porque o meu testemunho é esse. O meu testemunho é esse. Eu nem ia gritar hoje, mas eu tenho que gritar, porque eu já estou dono de testemunho. Você acabou de botar uma carga na tua costa que não precisava. Quem está me entendendo, diga amém. Um outro poder é de achar que se você não pula, você não tem o Espírito Santo. Aí é o poder do coitadismo, né? Ai, que eu não consigo pular daquele jeito. Deus não ama, me ama só o que pula. O poder da depressão, né? Ao invés de você sair do culto feliz, porque em mim foi assim, foi quietinho hoje. Ele falou com você, falou foi muito. Irmãos, eu quero chegar a um ponto muito sério. Para dizer para você que nessa questão de reação à presença dele em nós, cada um cuida do seu. E que o que você não precisa é julgar o que Deus está fazendo em cada um de nós. Não precisa. Não precisa botar banner
Que senão daqui a pouco começa a chegar igual esse jogador de futebol, né? Chegou o que grita aí. O pessoal não vem para o culto, ele vem para a apresentação. Foi cheio do Espírito Santo, né? Chegou o outro aí. Quando a pessoa chega e fala assim, ó. Porque a gente não pode ser confuso nos avivamentos. Cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. E necessariamente o que vai acontecer na vida do irmão não é igual ao que vai acontecer com você. Mas pode ser igual. Estão me entendendo? Pode ser. Porque a hora que for. Que você entra numa dessas, né? Fala assim, eu não gosto dessa gritaria. Aí um dia você está aqui cheio do Espírito Santo, você grita, filho. Grito não, eu já falei muito mal de quem grita. Grito não. Grita, filho, grita. Roda não. Já postei vídeo de quem roda? Roda. Levanta a mão direita, a esquerda para trás. Não, já falei muito mal disso. Ao invés de você curtir a presença, você está em crise, porque falou demais, boca aberta. Você está ali, você está bem, irmão? Não, estou numa guerra. Por quê? A minha boca falou demais. Quem está me entendendo? Que você arrumou um problema para você. Você arrumou um problema para você, estudando o que Deus está fazendo na vida do outro. Arrumou um problema para você. Arrumou um problema para você. Então, eu tenho base bíblica para isso. Eu não vou ficar aqui só argumentando, não. Então, o que chamamos de manifestações do Espírito, na realidade, não são manifestações dele. Ele não mudou. O de Gesam não mudou. É o mesmo de Gesam. O corpo da gente que reage. É o mesmo Espírito em mim, na Thalita, em você. Só que cada um de nós reage de um jeito. Então não é questão dele. É questão do nosso corpo. E sim reações dos nossos corpos quando ele toma a nossa vida. E cada um reage de uma forma. Neste ponto, corremos o risco de cometer o pecado da blasfêmia. O que é a blasfêmia? Simplesmente, para você resumir, é você começar a atribuir a Satanás uma coisa que é de Deus. Isso é blasfêmia. E aí a Bíblia vai dizer assim, se falar mal de Deus, vai ter perdão. Se queimar Jesus por uma época, vai ter perdão. Mas se falar do Espírito Santo, não tem perdão. E não é uma coisa difícil de entender, não. Calma, vou trocar em miúdos para você. Por que falar contra o Espírito Santo não tem perdão? É simples. Porque você colocou para fora aquele que é o único capaz de convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Se você tirou e não relaciona com quem pode te transformar, como é que você vai ser salvo, irmão? Porque ele é a pessoa que vai te ajudar a reconhecer erro, a pedir perdão, a andar. Eu não quero ele. Isso é blasfêmia. E aí você entrar nessa, né, de, você viu aquilo lá? Só fica no Porque se você começar a dizer que coisas que o Espírito está fazendo são coisas do diabo, você está perdendo a presença do Espírito Santo na tua vida. Então, cuidado com isso. Romanos 14, 4, que é o texto. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu propósito, para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Você pensa numa tirada a esse texto. Que tem você com o servo alheio? E ele fala assim, não é só o que está bom, não. Se caiu ou levantou, o que tu tem com isso? Mas ele vai levantar porque o Senhor vai sustentar.
Mas vem aqui. À luz desse texto, um dia eu fiquei pensando, isso aqui é uma tirada bonita. Aí me veio um quadro na minha cabeça assim. Eu um dia vou lá na mansão de um membro da igreja, mansão de membro da igreja, amém ou não amém? Quem recebe? Mansão. Membro da igreja, recebe, irmão. Eu estou lá, visitando, eu chego lá e falo, ô pastor, não tem nada para tomar aqui, eu vou fazer um suco ali. Aí a pessoa corre lá para a cozinha dele, eu fico ali naquela sala olhando. Aí a estante dele chique pra caramba, eu olho assim, boa estante. Só que eu observo que está um poeirão. E eu embaçado, do jeito que eu sou, eu passo o dedo assim. Aí aparece a empregada dele. Ninguém recebeu ser empregado, né? Da mansão receberam, empregado não. Mas tá bom. Aí eu pego, estou lá visitando, irmão, a casa do irmão. Eu chamo a moça do lado e falo assim, minha filha, pelo amor de Deus, olha que lixo que está isso aqui. Eu que te ajudei a vir para cá trabalhar com o irmão. Será que essa nojenta porca, não sei. E estou ali, o irmão chega. E eu estou achando assim, ele vai me achar o mordomo da casa dele, né? Eu estava falando com ela aqui, irmão. Está muito sujo isso aqui. Desarrumado. Aí a pessoa fica ali. Aí o irmão, ao invés de falar assim, pastor, obrigado. Ela é porca mesmo. Daí o irmão fala assim, pastor, o que o senhor tem com isso? Uma empregada é minha, você paga ela? Não pago não. Pastor, a casa é minha, eu gosto dela. A poeira, eu que quero a poeira. Eu, irmão, nem o suco eu tomo. Peço 1000 perdões. Vou para casa e falo, amor, eu não vou excluir aquele irmão. Às vezes o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa com a gente. O que é que tu tem com o outro aí que está chorando, gritando? O que é que você tem com isso? O que é que você tem com isso? O servo é meu. E no caso dele, eu deixei chorar, gritar, babar. Mas a questão não é ele, porque lá somos nós dois. E você, queridinho, o que você tem com isso? Às vezes nós estamos perdendo de ter o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque nos deparamos a querer corrigir quem está tendo. Ai, que eu me escandalizei na igreja, porque, irmão, deixa para lá. Deixa para lá, se arrependa hoje ainda. Que tem você a ver com o servo alheio? O servo é de Jesus, é ele, Jesus, o Espírito Santo, o Pai, está ali tendo uma coisa estranha aos teus olhos, mas entre eles está tudo certo. A verdade é que nós não temos nada a ver com isso. Nós temos a oportunidade de participar de avivamento e falar, Deus, me pega também. Se é com grito, se é com silêncio, eu não sei, mas eu não vou sair daqui. Eu estou aqui agora. 3 dias esperando, ó. Estou aqui esperando, Senhor. Tem tanta coisa que eu falei que eu estou te pedindo perdão, é de pacote já. Porque às vezes você não recebe porque você mesmo criou um monte de redinhas. Porque eu tinha uma tia, né? Que falava assim, assado. Ixi, Deus, o Espírito estava mandando eu falar igual ela, olha. Irmão, isso é uma loucura. Vai dizer quem não fica assim na hora da oração. Todo mundo balançando a cabeça, né? Falou demais. E o outro aí que está anos sem ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque criou muita resistência. Eu estou dizendo tudo isso para finalizar dizendo assim, relacione-se com o Espírito Santo de maneira leve. Ele é com você, não é contra você. Ele é seu amigo, não é seu inimigo. Ele é seu amigo. Ele é seu amigo, está tudo bem. Pastor, mas eu errei. Pega esse texto, Paulo, porque Paulo errou também. Está entendendo? É leve. E o pessoal,
nem deu mole de falar assim, vamos cortar esse texto, vamos deixar Paulo assim, só acertou. Não, errou feio. Vai para um lugar, não é? Vai para o outro, não é? Vai para o outro, não é? Eu quero que você... É isso. Eu quis ministrar da maneira leve, uma coisa profunda. Para você sair daqui e dizer esse Espírito Santo. Não é difícil, não é? Não é difícil, o senhor está falando o tempo todo, né? Fala por um amigo, fala por uma chuva, fala por um sol, fala no ouvido, fala num sentimento, fala em todo lugar. E eu quero que você lembre, ele fala porque ele é seu amigo, porque você quer relacionamento com ele. E olha, irmão, depois dessa palavra, se você não entender que o que eu estou dizendo para você é tranquilo, calma. Na minha adolescência, fica frau. Leveza. Ai, pastor, e se eu for lá pregar para aquele irmão que Deus mandou pregar e não foi, irmão, não tem problema não. Sem problema. É que eu senti o desejo de começar um culto aqui, mas e se não for, não foi, não tem problema. Aí eu queria começar, mas eu estou com medo. Irmãos, tudo bem. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar para Deus falar com o nosso coração aqui. Mas a conclusão dessa palavra de hoje é leveza. Semana que vem eu vou falar dos sentimentos do Espírito Santo. Como pessoa, você vai ver que ele sente igual a gente, tristeza, alegria. Ele chama, ele fala sim, ele fala não. Você viu 2 textos aí. Uma entra e fala assim, não é aqui não. Depois fala assim, é lá, ó, para Macedônia. Feche seus olhos, eu queria te ajudar a vencer suas próprias barreiras. Para você, a partir de agora, falar assim, eu vou simplificar isso. Vou levantar de manhã, vou falar, bom dia, Espírito Santo. À tarde, assim, vamos almoçar, está com fome? Ele fala assim, eu sou espírito, eu não como não, moço. Antes que você morra de vez. Que quem não relaciona com o Espírito Santo vai morrendo na vida espiritual. Eu quero convidar você para ter vida de relacionamento com Ele.